Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão do documento do Concílio Vaticano II sobre a liturgia Sacrosanctum Concilium, nosso 8º encontro. E vamos trabalhar os parágrafos 23 a 28. Dando continuidade à nossa reflexão sobre a reforma litúrgica. Conserve-se a tradição e admita-se o legítimo progresso. Isto é, nós temos que ver o que é imutável na tradição litúrgica, que nós não podemos mudar aquilo que é imutável, que nós herdamos sob a forma da tradição apostólica, e também vamos olhar aquilo que é da mutabilidade, aquilo que pode ser mudado. Isso nos lembra Basílio no seu discurso 12 sobre o Espírito Santo. Num determinado momento ele faz uma distinção entre tradição apostólica imutável e tradição eclesiástica mutável. Então, são realidades que podem variar de uma tradição religiosa para outra, mas sem perder o conteúdo daquilo que não se muda na liturgia. Porque é uma realidade que nós recebemos. Eu não posso dispor daquilo que não me pertence. A igreja é aquela que guarda e que deve zelar por aquilo que ela recebeu como uma realidade central e frontal daquilo que se crê. A fim de que se mantenha a sã tradição, muito atenção, há uma diferença muito grande entre tradição e tradicionalismo. A tradição leva em consideração o conteúdo daquilo que recebeu, e essa realidade desse conteúdo vivenciado hoje. Mas essa tradição está dentro de um contexto histórico que cresce e desenvolve. Então, se você for ver a história da liturgia, como ela foi desenvolvendo até chegar ao dia de hoje, sem perder aquilo que é fundamental para a celebração da Eucaristia, sempre na centralidade da palavra e da Eucaristia. Mas o tradicionalismo não leva em consideração a dinâmica da história. Ela quer repetir o modelo do passado e fazer com que esse modelo seja aplicado hoje, sem a dinâmica da história, sem a dinâmica do legítimo progresso que pode existir dentro da liturgia, nessa realidade dinâmica. O tradicionalista quer reproduzir o passado no hoje, tirando toda a possibilidade da história e da consciência histórica. Como nós vemos que a história da liturgia é uma história dinâmica, o missal de Pio V não foi o missal que veio do primeiro século, nem segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto, veio da questão da reforma protestante, como uma contra-reforma, que foi fundamental para aquele período, foi fundamental ali, mas a dinâmica da igreja, a partir do Concílio Vaticano II, pedia que aquilo que era da tradição antiga pudesse ser relida numa dinâmica e atualizadora para o dia de hoje. Então vamos ver. A fim de que se mantenha a sã tradição e assim mesmo se abra caminho para um legítimo progresso, então há um progresso legítimo, inclusive na evolução da questão daquilo que pode ser mudado dentro da liturgia, não daquilo que não pode ser mudado, não muda. Sempre preceda cuidadosa investigação teológica para manter essa realidade, essa coerência que é de tradição apostólica, que é tradição apostólica, que é tradição eclesiástica, histórica, desenvolvimento da história, pastoral, a realidade da urgência de responder àquela realidade
do qual se celebra, que é sempre nova, e um desafio para a igreja, acerca de cada uma das partes da liturgia serem reformadas. Então, existem as partes que podem ser reformadas, existem aquelas que não podem ser reformadas. Por exemplo, a questão da língua. Do latim se passou ao português. Ah, mas o latim é a língua da igreja? Tudo bem, mas até o ano 250, na igreja de Roma, a língua da liturgia era o grego, não era o latim. Mas, em determinado momento, a igreja começou a se latinizar também a partir de Roma. Por que a partir de Roma? Só a partir dos anos 250. Porque no ano 180, a latinização começou em Cartago, na África. E um dos expoentes dessa latinização é Tertuliano, mas também foi lá que nasceu a Vetus Latina. Essa latinização depois, já no ano 200, passou para a Espanha. E a Espanha começa então o seu processo de latinização. E somente no ano 250 é que manteve então aquilo que nós chamamos então a latinização, que foi transformada a latinização, né, da liturgia, no ano 250 depois de Cristo. Ora, mas a igreja ainda manteve alguns elementos na sua tradição que são elementos gregos. Até hoje, ainda algumas comunidades cantam essa realidade grega, da música grega, na nossa celebração da Eucaristia, através do Kyrie eleison. Isso não é latim, isso é grego, né? Mantendo essa tradição da origem grega, né, que era a base da Igreja Latina até o ano 250. Além disso, considere-se tanto as leis gerais da estrutura e do espírito da liturgia, esse discernimento, essa seriedade. Não são pessoas loucas, não são pessoas histéricas, não são pessoas vaidosas, são pessoas que têm uma seriedade de reflexão dentro da igreja. A igreja, ela sempre foi prudente nessas questões, né? Ela não muda segundo a exigência do tempo, mas é o tempo que deve ser lido a partir daquilo que a igreja tem como conteúdo. Como também a experiência proveniente da recente reforma litúrgica e dos indultos aqui e acolá concedidos. Cabe à congregação para o culto fazer também essas avaliações. Afinal, não se façam inovações, não é para criar coisas novas, a não ser que a verdadeira e certa utilidade da igreja o exige. Se há uma realidade da necessidade da igreja, a igreja como um todo, né? E certa utilidade da igreja o exija, e tomando a devida cautela de que as novas formas, de um certo modo, brotem como que organicamente daquelas que já existiram. Quer dizer, elas têm que ter essa realidade, esse fundamento daquilo que já fazia parte da expressão da fé da comunidade. Então, a liturgia, o padre, o bispo, não pode criar uma coisa da sua cabeça. Ele não tem essa autoridade, né? Ele não pode mudar aquilo que é imutável. Ele não pode falar assim, eu vou criar uma coisa nova na liturgia. Como se dizia alguns padres antigos, que na liturgia cada padre é um concílio ecumênico. Não. Nós devemos estar em comunhão com a igreja e celebrar em comunhão com a igreja. É claro, desfazer de certos rigorismos e trazer essa realidade daquilo que é fundamental para uma afabilidade e uma afetividade da comunidade que celebra também, porque não é uma coisa vazia, né? Nenhuma coisa, vamos dizer, formal, né? Cuide-se também, na medida do possível, que não haja diferenças notáveis de cerimônia entre regiões vizinhas. Então, manter sempre uma unidade. Quando a gente vê a questão do nosso missal na América Latina, espanhol
português, o português do Brasil, o português de Portugal, você tem sempre aquela forma da realidade manter aquilo que realmente não pode ser mudado, né? E então as diferenças, não haja diferenças notáveis, porque elas mantêm uma integridade, uma unidade do rito latino. Caráter bíblico na promoção e reforma litúrgica. Parágrafo 24. Na celebração litúrgica, é máxima importância da Sagrada Escritura. A liturgia deve ter uma sensibilidade central, fundamental na celebração eucarística. Não tanto na exegese dos textos, mas através da teologia bíblica. Porque a teologia bíblica exige, antes de tudo, fé. Não se faz teologia sem fé. Sem fé não há teologia. Embora muitos aspectos da exegese não levem em consideração muito a fé. Um ateu pode ser um exegeta. Então, isso não é uma questão que se deve levar em consideração, desde que essa exegese sirva à teologia, seja uma serva da teologia. É um instrumento para ajudar a teologia bíblica aqui no caso. Pois delas são lidas as lições e explicadas na homilia, canta-se os salmos. Então a Sagrada Escritura, as lições se referem às leituras bíblicas do Antigo e do Novo Testamento, dos Evangelhos. A explicação, a exposição da homilia que deve estar centrada na leitura da palavra e não através de um viés ideológico manipulador das consciências que falseia a mensagem evangélica, embora essa mensagem evangélica esteja inserida da realidade, que ela não seja uma forma de manipulação, E também salmos, que é a Sagrada Escritura, onde se canta, se entoa esses salmos dentro da Assembleia Celebrativa. É de inspiração e bafejo que surgiram as preces, orações e hinos litúrgicos. Isso tudo é importante na questão da composição do próprio missal e aquilo que nós vamos celebrar. E é dela também, vamos supor, as preces sempre ter fundamento bíblico, as orações sempre tendo um aspecto bíblico, teológico, os hinos litúrgicos sempre tendo um contexto teológico, bíblico, é todo ele centrado nessa realidade. E é dela também que os atos e sinais tomam a sua significação. Então, tudo está centrado nessa realidade primeira da Sagrada Escritura. Portanto, para cuidar da reforma, então reformar a liturgia, do progresso, desenvolvimento da liturgia e adaptação da liturgia, da Sagrada Liturgia, enculturação a realidades concretas, é necessário que se promova aquele suave e vivo afeto pela Sagrada Escritura. Então, sempre essa realidade, essa centralidade na Sagrada Escritura. É interessante notar que seria interessante que a comunidade tivesse sempre acesso a essa formação bíblica, mas também a gente sabe que tem padres que não conhecem a Sagrada Escritura. Sabe algumas coisas que aprendeu na aula de teologia, na aula no seminário, mas não leram, não pesquisaram, não aprofundaram, não entraram para poder entender cada livro da Sagrada Escritura. E ele então diz, portanto, para cuidar da reforma, progresso e adaptação da Sagrada Liturgia, é necessário que se promova aquele suave e vivo afeto pela Sagrada Escritura. Então, essa atenção, que é confirmado pela venerável tradição dos ritos, tanto orientais como dos ritos ocidentais. Os livros litúrgicos das leituras sejam quanto antes revistos, convocando peritos para isso e consultando bispos das diversas partes do mundo.
Então, não só os livros litúrgicos, que traz sobre toda a questão litúrgica, da liturgia da palavra, que sempre a palavra é o primeiro momento dessa centralidade, depois a Eucaristia é o segundo momento, mas manter, né, essa questão desta revisão, né, sempre tendo em vista o parecer dos peritos sobre a questão litúrgica, que também é bíblica, a consulta aos bispos, porque eles são responsáveis na sua igreja pela liturgia, eles são a unidade. O bispo, na sua diocese, ele é um membro do magistério, né? Mas dentro da igreja ele realiza plenamente a igreja no seu exercício de seu ministério, mas ele deve estar em comunhão com os outros bispos, o magistério, né? Mas, acima de tudo, os bispos devem ser consultados porque eles têm essa responsabilidade primeiro nas suas dioceses, das diversas partes do mundo. Normas tiradas da índole da liturgia, da ação hierárquica e comunitária. O capítulo 26. As ações litúrgicas não são ações privadas. Então, a ação litúrgica, ela é pública. Como o anúncio da fé da igreja, como você vê lá em Irineu de Lyon, o anúncio da fé da igreja é um anúncio público. Não é uma seita, não é um esoterismo. Vamos colocar um esoterismo com S, hermeticamente fechado num grupinho de privilegiados, não. Né? Não é isto. A igreja é uma realidade de proclamação pública, de vivência pública. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da igreja, que é o sacramento da unidade, é a centralidade daquilo que é a vida da igreja, a presença do próprio Cristo ali vivo, que cria essa unidade da igreja, o seu corpo. Isto é, o povo santo, unido e ordenado sob a direção dos bispos. Quanto a essa questão do bispo, eu posso remeter a minha reflexão sobre Santo Inácio de Antioquia, leitura e comentário de Santo Inácio de Antioquia, que fala muito sobre a importância dessa unidade da igreja com seu bispo. Por isso, essas celebrações pertencem a todo o corpo da igreja. É toda a igreja, não são grupinhos fechados, mas toda a igreja é convocada e o manifestam e afetam, né? Manifesta a presença da igreja e afeta toda a igreja, mas atinge a cada um dos membros de modo diferente, porque a forma de recepção depende muito da história, da origem, da vida de cada um, da forma, dos problemas, dificuldades, conforme a diversidade de ordens, ofícios e participação atual. Como também isso vale para as congregações, para as ordens, né, para aquilo que é a realidade própria da vivência da igreja. Preferência da celebração comunitária é o parágrafo 27. Todas as vezes que as cerimônias, de acordo com sua própria natureza, admitem uma celebração comunitária, sempre fazer essa oração comunitária, com assistência e participação ativa dos fiéis. Então, os fiéis devem participar ativamente da Eucaristia. Seja inculcado que, na medida do possível, ela deve ser preferida à celebração individual ou quase privada. Então, sempre uma Eucaristia de natureza comunitária. Isso não impede que possam existir as outras, mas se dê preferência a essas celebrações comunitárias com participação ativa dos fiéis. E, antigamente tinha aquelas missas gregorianas, onde o padre celebrava sozinho, né, uma intenção só por dia, né? Isso vale principalmente para a celebração da missa e a administração dos sacramentos, naturalmente,
salvaguardada a natureza pública e social de cada missa. Então, sempre essa atenção de discernimento sobre a função daquilo que está sendo celebrado, né? E depois, a nossa última parte, no dia de hoje, cada qual faça só aquilo que lhe compete. Então, aqui nós temos a questão ministerial. Nas celebrações litúrgicas, cada qual, ministro ou fiel, ao desempenhar a sua função, faça tudo e só aquilo que, pela natureza da coisa, ou pelas normas litúrgicas, lhe compete. Existem algumas normas que a gente aprendeu na teologia, de que na liturgia, se todos, né, são iguais, sacerdócio comum dos fiéis, nem todos fazem a mesma coisa, a questão ministerial. O sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum dos fiéis. E é essa expressão não só de unidade, mas de serviço, de diaconia, onde esse sacerdócio comum dos fiéis mantém essa comunhão naquilo que se celebra. Então, a importância de que, se existem os ministérios, esses ministérios devem de ser colocados em função da unidade da liturgia. Mas a cada um deve competir aquilo que lhe é próprio na celebração eucarística. Então, não haver essa mistura de ministérios, e por isso se cria essa igreja toda ministerial, como é uma tentativa aqui na Diocese de Belo Horizonte. Mas ainda muito a caminhar. Então, diante disto, né, não se pode fazer com que o sacerdócio comum dos fiéis negue o sacerdócio ministerial, ou o sacerdócio ministerial se arvore no poder que despreze o sacerdócio comum dos fiéis. Não. Um está a serviço do outro em função da unidade daquilo que se celebra, que é justamente esta unidade com Cristo, ali presente na Eucaristia, vivo, na palavra e na Eucaristia. Então, nós vamos terminar aqui, né? Cada um tem seu ministério, o ministério está em função da unidade, cada um, como diz São Paulo, cada um tem seus dons, e os dons para a unidade da igreja. E os dons celebrativos. Agora, muita gente acha que ser igreja é só estar no altar. Não. Ser igreja não é só estar no altar. Ser igreja é ser cristão fermento no mundo, que vai testemunhar a fé celebrada na Eucaristia no mundo dos negócios, no mundo da educação, no mundo do trabalho, no mundo da vida, do dia a dia, mundo da família. É lá que nós somos realmente vivenciados cristãos que colocam a centralidade da sua fé naquilo que vivem. E vivendo isso, eles se reúnem para celebrar tudo aquilo que é vivido e tudo aquilo que tem a expectativa de ser vivida, sempre centralizado em Cristo Jesus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.